Santa Rosa de Lima, interior norte do estado da Bahia. Aqui aconteceu uma fatalidade, feminicídio, com uma mulher de 46 anos. Inicialmente, o elemento Osvaldo pulou esse muro, arrombando a porta traseira da casa e entrando, tentando agredir, tentando matar Edivânia Rodrigues, de 46 anos. Logo após, Edivânia teria saído por essa porta, aqui mesmo, onde ela buscava a sua felicidade com seus filhos, saindo desesperada, com a ajuda de um filho de 17 anos, iniciais ISS. Esse percurso aqui foi o percurso, talvez, dos passos finais de Edivânia. Madrugada, domingo para segunda. Rua calada e o desespero de uma vida. Foi aqui onde ela não aguentou mais. Foi aqui onde ele conseguiu acertar o peito esquerdo de Edivânia Rodrigues. Foi nesse local. As marcas estão aqui. A marca do sangue. Essa moça que partiu para a eternidade. A gente percebe aqui, bastante emocionada, a irmã. Pode vir para cá, Edione. Edione, nesse local aqui você viu a sua irmã. A vida da sua irmã acabada. Foi onde ela estava jogada no chão, de braços abertos, diante dos filhos. Quando eu cheguei, eles já estavam. Eu vi aquela cena dela jogada aqui no chão, eu desabei, eu não acreditei no que eu vi. Eu pedi muito para ela não perdoar ele, pedi muito, mas felizmente ela tomou essa decisão errada. E foi onde ele tirou a vida dela. E as marcas ficaram no filho, iniciais ISS, 17 anos. Um jovem que tentou o máximo salvar sua mãe. Como foi para você presenciar aquela situação? Como está sendo? Difícil, né, véio? Tipo, uma coisa que ninguém esperava, né? Eu não esperava na hora. Tentei salvar minha mãe, não consegui, né? No caso, sei lá, difícil. Triste, tá sendo muito triste pra gente, né? Perder a mãe, porque era tudo pra gente. A gente até tentou aqui falar, né, com uma das filhas da Edivânia Rodrigues, que acabou sendo brutalmente assassinada pelo ex-marido, ex-companheiro. Esse elemento, esse monstro, ela não quis falar com a gente, ela está muito abalada, mas tem pessoas como essa senhora aqui que está sendo solidária. Ela não está com condições de falar, a criancinha, a senhora, por enquanto, está com eles, né, senhora? Por enquanto eu estou com eles, e o que eu puder fazer com eles, eu faço. Até o dia que os parentes, os tios, os irmãos vêm buscar, eu fico, sempre eu digo a Isadora, no lugar que está uma, cabe a outra. O sentimento que fica da Edivânia. Meu Deus, eu fico muito triste de acontecer uma coisa dessa que eu nunca imaginava. Mas o que é que a gente vai fazer? Entregar nas mãos de Deus e da justiça, né? Agora eu sinto muito porque ela ainda não está sabendo direitamente o que aconteceu com a mãe, né? Ela, antes de ontem, ela me disse assim: tia, eu não vou, nunca mais eu quero olhar para a cara do meu pai. Mas ela vai entender, né? Por quê? Mais tarde. Qual era o comportamento, né, de quando ela estava junto com o autor dessa fatalidade? Ele sempre foi agressivo. Já presenciei ela chegar aqui, roxa, olho roxo, corpo marcado de chute, de faca, de tudo que ele achava na frente, ele jogar nela, murro. Ele sempre foi agressivo com ela, sempre foi sabe, uma pessoa que eu não entendo como assim, como ela conviveu com isso tanto tempo. Eu não sei se era medo, eu não entendo.
Eu não consigo nem imaginar, sabe, o que ela passou. Eu sei que ela, nesse momento que, um dia antes, que foi na segunda, no domingo, eu tive lá na sexta-feira na casa dela e eu achei ela, assim, um pouco triste. Mas eu acho que devido a gente pedir tanto para ela não retornar, não voltar com ele, não perdoar, que ela não estava mais desabafando comigo. Mas todo mundo sabe que ele sempre foi agressivo com ela, ele sempre bateu. Até os filhos mesmo pedia para ela não voltar com ele. O crime ele aconteceu na madrugada do domingo para segunda-feira. Como foi para você receber essa notícia? É um choque, porque eu tinha acabado de deitar, né? Chegou uma menina me chamando e ela chegou chamando, me chamou e eu fui, né? Quando ela chegou lá, onde aconteceu uma coisa com a Wanda. Falei, o que foi? Ela, com a Wanda e com o Ló. Eu disse, o que foi? Ela disse, tu vai lá, mas tu se prepara, que a cena não é boa. E ela, tu leva um lençol. Mas na minha cabeça, ele tinha furado ela. Quando eu entrei para dentro de casa, eu chamei meu marido, né? Ele se levantou imediatamente. Já foi retirando o carro da garagem, que na minha cabeça a gente precisava levar ela para o hospital, né? Quando eu dobrei a esquina para lá, porque eu cheguei na esquina, ela disse, tu se prepara, viu, mulher? Ela foi uma menina tão nova assim, mas foi bem calma para falar comigo. Tu se prepara, viu? Mas eu falei, por quê? Eu disse, ela não tá morta não, né? Ela disse, tá. E quando eu cheguei lá, que vi o corpo dela deparado no chão, foi um choque imenso. Que até agora eu não consigo raciocinar direito, eu não consigo dormir direito. Nem eu, nem meus irmãos, nem os filhos conseguem dormir direito, nem comer direito. É uma dor que a gente sente, e uma dor e revolta de ele ainda não ter sido pego. A gente só vai ter paz quando ele for pego. E eu sei que eu ainda não chorei o suficiente pela dor, pela perda dela, né? Eu ainda estou me segurando, eu sei que a lágrima vem, eu choro, mas eu ainda sei que ainda não chorei o suficiente, porque eu só vou chorar o suficiente para ter assim, agora eu vou te entregar a Deus, minha irmã, quando ele for pego. Informações, Edione, ele teria fugido para uma serra. Você poderia citar a serra, inclusive a participação de um casal. Segundo informações também, ajudou até mesmo pelo medo, mas talvez o casal já sabia que ele teria cometido esse ato. Sim, ele, segundo boatos, que a gente sabe, e é certeza, eu tenho certeza que ele está na serra. Eu acho que ele ainda não, ele não conseguiu fugir para longe ainda não. Ele conhece cada trecho daquela serra. A gente sabe que até um rancho ele tem em cima dessa serra. Ele desceu à noite, não era tão tarde da noite, era por volta de umas 9 horas. Ele desceu para pedir comida na casa desse casal. Pediu um prato de comida, o casal deu. Eu acredito que seja por medo, porque quem não vai ter medo de um assassino, se eu me boto no lugar deles. Se eu estivesse lá, eu acho que eu daria também por medo. Pediu fósforo e eles deram. E nisso ele ficou lá e depois ele conseguiu, aí foi embora de novo para a serra. A Polícia Civil ela cumpre um papel fundamental aqui na sociedade, um processo ainda mais investigativo para a elucidação de alguns fatos. Mas existe também a presença da CEPAC, popularmente conhecida, a CIP Caatinga, que eles agem de uma forma direta. Para você, seria talvez hora de uma mobilização para a CEPAC talvez entrar naquela serra, buscar esse elemento? Sim, a CEPAC é fundamental nisso. É o que eu estou tentando pedir, socorro da CEPAC. Porque só ela, para entrar na Caatinga, para encontrar ele, tem que entrar na Caatinga com drone, com cachorro, para ir atrás, a qualquer canto daquela serra. Só assim para conseguir ele. Se for para só ir na beira da serra, olhar nas casas, não vai pegar ele não. Eu tenho certeza absoluta. Lembrando da imagem da sua irmã,
a imagem da sua irmã, a vizinha que veio, Edione, traga um lençol. Lembrando dessa cena, lembrando de tudo que lhe fez chorar até o momento. Justiça ou vingança? Você queria que a CEPAC subisse lá para trazer ele vivo ou morto? Eu não sei se eu tô correta, mas eu acho que o meu sentimento é o de todo mundo, né? Um ser desse não merece viver. Não merece viver em sociedade. Trazer vivo, aí ele vai ser preso, depois ele vai ser solto novamente, né, com o tempo, e ele vai sair de lá, vai querer se vingar da gente, da família, porque ele é um ser vingativo, entendeu? E eu acredito que tem que ser uma vingança, né? Porque eu acho que só assim, para dar um fim nessa dor que a gente está sentindo. Você tem medo, Edione, de toda a repercussão desse elemento, esse cidadão de altamente perigosidade, e talvez tentar, mais uma vez, atingir a família de vocês? Eu tenho medo. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou com medo. Eu estou amedrontada. Essa noite mesmo eu peguei minhas filhas, eu tenho 2 filhas, botei tudo junto comigo, meu marido, dormimos tudo junto. Tranquei porta, tranquei tudo. Eu tenho medo. Tenho medo de ir na calada da noite, dele estar vendo tudo isso e ele querer se vingar de mim. Porque ele já não gostava de mim, sabe? E depois disso tudo, eu tenho medo dele estar vendo tudo isso, querer vir fazer alguma coisa, mas eu tenho fé no Senhor que não. Que ele vai ser pego antes. Queria que você falasse um pouco, né, da Edivânia Rodrigues, 46 anos, que deixou 5 filhos. E como está sendo agora os cuidados com as crianças, com o adolescente de 17 anos, iniciar esse ISS. Resuma um pouco quem era a nossa amiga, né, que hoje está no altar celestial, Edivânia Rodrigues. Uma mulher guerreira, batalhadeira, que trabalhou duro sempre para ajudar os filhos, sustentar, porque ela era o alicerce deles. Ela quem sustentava, trabalhava no sol, uma pessoa maltratada de tanto trabalhar, não tinha vaidade, era sempre lutando pelos filhos. Uma pessoa amorosa. Ave Maria, eu não consigo, sabe? Eu não consigo acreditar que eu não vou ver mais ela, que ela chegava aqui me chamando. Tô com uma lembrança aqui na minha memória dela chegando me chamando, só do jeitinho que ela sabia me chamar. É uma dor irreparável. Qual era o jeitinho que ela lhe chamava? Ela chegava ali e ela dizia, Dione, bem dessa forma, bem rapidinha, como ela falava, Dione, e já ia abrindo, me chamando. E eu já sabia, conhecia que era ela. Só do jeitinho que ela me chamava. Ela tinha um jeitinho diferente, porque assim, a gente, eu e meus outros irmãos, a gente chamava nossa mãe de mãe. Mãe e pai. E ela chamava mamãe e papai. Não consigo mais falar. É doloroso demais. Eu vou lembrar. Você enxerga a sua irmã assim chegando? Sim. Ainda não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha. Que ela não vai chegar ali e me chamar. Caiu não. Vamos saber dos moradores o que eles acharam dessa situação e os boatos, os rumores desse acontecido. Uma cena triste, porque ela é uma mulher batalhadora, vivia hora dessa aqui vendendo seus bolinhos para criar seus filhos. Muito triste, muito triste. E a gente só pede justiça, que a justiça seja feita, que ele seja encontrado e ele pague pelo que ele fez. Há boatos que ele está rondando por aí. Numas serras aí, já viram ele, diz que de pé descalço, né? Eu não sei, que eu não vi, é boato do povo, né? Eu gostava muito dele, era minha colega, eu fiquei chocada com a menininha em cima dela chorando, ela morta no chão. É duro, viu? Duro, 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 duro. A irmã deixou claro que não quer justiça, que quer vingança. E diante de todos os fatos, a JR Produtora, o JR Notícia,
vai estar sempre apoiando e ajudando a família nessa grande batalha que é encontrar esse elemento, esse ser ridículo chamado de homem.